E Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim para trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, mas divisão. Esse é o texto do Evangelho de Lucas que vamos falar pela segunda vez ao longo dessa semana. Olá, tudo bem com vocês? Jesus está trazendo separação e divisão. Bem, isso não é novidade. Para muitos, Jesus é aquele que só quer reconciliação e união. Em parte, isso tudo é verdade, mas devemos partir da ideia de que Deus ele também é exclusivo. E sendo assim, ele vai separar e unir ao mesmo tempo. Separar os que não são dele e unir aqueles que são dele. Vamos falar um pouco sobre isso ao longo dessa semana. Jesus, quando veio a esse mundo, ele foi recebido por muitas pessoas e também rejeitado por tantos outros. Ao longo da sua missão aqui na Terra, ele passou por diversos momentos em que ele foi elogiado, seguido, amparado, adorado e, ao mesmo tempo, também foi rejeitado, expulso, preso, morto e foi colocado na cruz de tortura. Sendo assim, as pessoas fizeram a mesma dinâmica, uniram-se ao redor de Jesus e se separaram por causa de Jesus. Em toda a história da Bíblia também existiu essa mesma dinâmica, unidos ao redor da palavra de Deus como família da fé e afastados dela como quem foge de algo contagioso. Quanto mais longe, melhor, alguns pensam. Eu acredito que muitos de nós já também passamos por esses dois momentos especiais. Ainda mais em horas de crise, onde até pensamos que Deus talvez não nos amparou. E queremos fugir de suas palavras de orientação e talvez até de acusação. Ou pelo contrário, quando nós nos apegamos cada vez mais nela nos momentos de dificuldade. Fugimos da Bíblia quando tudo está bem, e pensamos não precisar de Deus e só lembramos dela quando as coisas estão boas? Tem gente que é assim. Essa é uma característica da palavra de Deus, por consequência também uma característica do próprio Jesus. Ou você gosta ou não gosta. Não tem meio termo. E assim é o versículo de hoje. Isso faz todo sentido. Eu vim trazer divisão e não a paz. E isso é a maior verdade. Para Jesus, para aqueles que querem ficar perto dele, não existe meio termo. Ou sim ou não, pronto, é assim. Nada de dúvida, nem o se eu pensar, depois eu respondo, nada disso. Jesus é muito direto e bastante enfático. Quem não é por mim é contra mim, diz Jesus. E assim Jesus seguiu por todo o seu ministério. Eu fico bem preocupado com pessoas que andam por diversas igrejas diferentes e com grandes contradições em suas doutrinas. Quem é cristão e espírita ao mesmo tempo, por exemplo. Quem frequenta um terreiro de candomblé e também é evangélico. Quem é luterano e vai em centros maçônicos. Existem diferenças bem grandes entre uma coisa e outra. E eu tenho certeza de que eu serei bem criticado por estar falando nisso. Mas quando nós estamos com Jesus, ele não permite que nós estejamos de mãos dadas com outras formas de pensar, especialmente que nos chamam para depositar a nossa fé. É o mesmo que estar com um problema de saúde, ir em 3, 4 médicos diferentes, ou talvez tomar 2 ou 3 medicações distintas. Uma para cada coisa, será? Em algum momento, certamente, iremos ter algum tipo de conflito. Eu vou dar um exemplo bastante claro. Existem doutrinas que falam que tudo que nós fizemos aqui nesse mundo será pago aqui mesmo com problemas que nós vamos sofrer, que é a lei do karma que existe em algumas religiões. Mesmo que em outras vidas, talvez. Ao mesmo tempo, a igreja cristã fala ao contrário, de que todos os pecados foram perdoados por Jesus, que morreu na cruz para todos nós, sem a necessidade de nós fazermos nada para merecermos, então, a graça divina. Tudo por amor, como um presente, sem custo,
tão somente pela morte e ressurreição de Jesus. Então eu fico me pensando, se eu vou num local que diz que eu preciso pagar pelos meus pecados e depois, na outra semana, vou frequentar um local que fala que Jesus pagou tudo por mim, como é que fica? Como é que fica na hora em que a pessoa está indo para o leito de morte? Quando ela precisa confessar seus pecados, dos quais ela acha que já pagou? Bem, as pessoas que passam por isso vão pensar coisas bem diferentes. E bem diferentes ao mesmo tempo. E elas vão precisar escolher o quê? Fica a dúvida. Eu estou sofrendo pela lei do karma em outra vida? Ou Jesus pagou pelos meus pecados e esse sofrimento é uma provação que fortalece a minha fé? Entenda que isso cria uma confusão muito grande quando nós estamos frequentando locais diferentes e por isso vai aqui o meu alerta. O meu alerta é para que nós tenhamos uma certeza da fé que estamos seguindo, para que no dia em que precisarmos mesmo dela, em que ela for colocada à prova, não tenhamos dúvida. Por isso que é necessário que nós tenhamos que fazer uma escolha, e Jesus está propondo isso. Eu vim trazer divisão, ou seja, ou é comigo ou não é. E para os dois haverá consequência. Com Jesus o caminho é vida, salvação. Sem Jesus, bem, não preciso nem terminar a frase. Cristo quer ser nossa certeza e é que tenhamos plena convicção da fé salvadora ao seu lado. Esse é o desejo de Deus para todos nós e há espaço para todos no céu. Fiquem bem e nos vemos na próxima.